Senhor, meu ouvinte, meu amigo. Deus abençoe a cada um de vocês. Está iniciando o nosso momento refletindo com Deus. E nesse áudio acerca da batalha espiritual, vamos estar falando acerca de Satanás, acerca do inimigo da igreja, acerca do nosso inimigo. Vamos estar conhecendo um pouco sobre ele. Paulo disse lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo disse o seguinte: não ignoramos os seus ardis. Paulo pede para a gente não ignorar. Paulo fala para a gente não ignorar os ardis de Satanás. Satanás, ou outro nome, eles conhecem também como diabo. Tá? Satanás é uma palavra grega, vem do grego. Perdão, Satanás vem a palavra hebraica, origem da palavra hebraica, que significa adversário. Satanás, a palavra Satã, ela é de origem hebraica, que significa adversário, aquele que se opõe às coisas de Deus. E o termo diabo vem de uma palavra grega que significa acusador. Ambas palavras revelam o terrível caráter do nosso grande inimigo. Ele que é o líder de todos os demônios. E vamos estar aprendendo que Satanás, ele é um ser realmente que existe, porque 7 livros do Velho Testamento falam sobre ele, e todos reconhecidos pelos autores do Novo Testamento. Até Jesus Cristo reconheceu a existência de Satanás, falou sobre ele. Então Satanás, ele tem como um ser vivo, ele possui personalidade, ou seja, ele tem intelecto, ele tem sensibilidade e vontade própria. Todo ser, pessoa, possui intelecto, sensibilidade e vontade própria. O homem, a personalidade do homem, ele tem intelecto, sensibilidade, vontade própria. Satanás também tem intelecto, ou seja, ele tem inteligência, ele tem vontade própria, ou seja, ele tem sensibilidade, ou seja, ele tem suas emoções, tá? E também ele tem vontade própria, ou seja, ele tem o livre arbítrio, tá, ok? Isso é a sua personalidade, ou seja, ele é uma pessoa, é um ser, tá bom? A natureza de Satanás, a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 28 que ele é um ser criado. Ele é um ser que foi criado por Deus, tá? Antes ele não foi criado, ele foi criado como anjo da luz, como Lúcifer. Só por causa da queda ele se tornou-se inimigo de Deus e da sua igreja, dos homens, de todos os homens. Porque Satanás quer destruir a humanidade? Porque a humanidade, os homens, eles são a coroa da criação de Deus. Satanás é um ser espiritual. Aprendemos isso em Efésios capítulo 6, sobre batalha espiritual. Satanás, ele foi um querubim de Deus, está em Ezequiel 28:14. Ele era um ser angelical mais elevado do que os outros, ok? Por ser um ser angelical mais elevado que os outros, mas ele tem limitações. Por ele ser uma criatura, então ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Ele não tem todo o poder, ele não está presente em todos os lugares e nem conhece todas as coisas, porque ele é uma criatura, ok? Ele pode se locomover com a velocidade da luz,
mas não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ok? Satanás também ele pode ser resistido pelos salvos. Tiago 4,7 diz que ele pode ser resistido por nós, pelos salvos em Cristo Jesus, ok? Eu quero falar alguns traços nesse áudio acerca da personalidade de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é um assassino, tá? Em João 8,44. A Bíblia diz que Satanás é um mentiroso, João 8,44. A Bíblia diz que ele é um pecador inveterado, 1 João 3,8. A Bíblia diz que ele é um acusador, Apocalipse 12,10. A Bíblia fala que ele é o nosso adversário, 1 Pedro 5,8. Tá ok? A Bíblia nos dá alguns nomes principais para ele. Primeiro, Satanás, que significa adversário. Também a Bíblia chama ele de diabo, chama ele de serpente, de Lúcifer ou portador da luz, como está na Bíblia, portador da luz. O nome Lúcifer não está na Bíblia, mas portador de luz sim, que é a mesma coisa. A Bíblia chama ele de maligno, de dragão, príncipe deste mundo, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, o acusador dos irmãos. A Bíblia chama ele também de Belzebu e Belial. Vamos estudar isso mais para frente. Você que é aluno nosso seminário de teologia, restaurando a fé, um seminário teológico, vamos estudar a doutrina dos anjos, a matéria chamada angelologia. Amém? Sobre a queda de Satanás, a Bíblia fala acerca do seu pecado, os 5 eis de Lúcifer. Primeiro, eu subirei ao céu, tá? Primeiro eis, subirei, tá aqui o ei, tá? Segundo, eu exaltarei, olha mais um ei aqui, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Terceiro, eu me assentarei no monte da congregação. O outro ei, eu subirei acima das nuvens. Ou seja, queria ter a glória de Deus para ele. E o último ei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser possuidor dos céus e da terra. Então, qual foi o pecado de Satanás? O pecado foi a soberba. Queridos, o pecado não nasceu na queda do homem lá no Éden. O pecado nasceu no coração de Lúcifer no céu. Nasceu no coração dele a desobediência. Foi por isso que ele fez o homem pecar e por isso que ele vive perseguindo os homens, não somente a igreja, mas todos, para poder destruir a coroa da criação de Deus, que é a humanidade. Então Satanás, a missão dele é destruir, ok? Através de engano, através de coisas erradas, fazendo o homem pecar contra Deus, tá? Qual foi o castigo de Satanás? O castigo de Satanás, porque ele foi expulso da sua posição original lá do céu, tá? Ali no jardim, ali no Éden, ele ali teve uma condenação para ele, tá? Ali, porque Jesus morrendo na cruz do Calvário, realmente já estava acabando com todos os planos do diabo, porque todo homem que chega a Jesus e crê como Salvador, Jesus ele está abolindo as obras do diabo e a morte espiritual na vida do homem. A Bíblia fala que o diabo vai estar preso no abismo e depois lançado dentro do lago de fogo, tá ok? Então, qual o trabalho de Satanás relacionado com Deus? Com Deus, ele faz o seguinte, ele tenta opor-se aos planos de Deus em todas as áreas, em todos os meios possíveis. Satanás ele tenta falsificar o plano de Deus. Satanás tentou a Cristo lá no deserto. Satanás possuiu o corpo de Judas para trair Cristo. Então, o trabalho dele relacionado com Deus é opor, é falsificar, é tentar, é mudar, é crescer igual a Deus. Pastor, e o trabalho de Satanás acerca dos descrentes? Acerca dos descrentes, ele cega as mentes deles, tá, do ímpio. Acerca do descrente, a Bíblia fala que ele rouba a palavra nos seus corações.
acerca dos descrentes, ele usa eles para opor o trabalho de Deus. Acerca de descrente, tá? Engana eles. Tudo isso é acerca da pessoa que não crê em Deus. E acerca daqueles que crê. Acerca daqueles que crê. Satanás tenta de qualquer maneira, de todas as formas, para os crentes mentirem. Satanás acusa e calunia os crentes. Satanás ele tenta impedir o trabalho de um salvo. Ele também tenta derrotar através de demônios. Ele tenta pôr a imoralidade na vida do crente. Ele semeia falsificações entre os crentes. Ele incita perseguições entre os crentes. Ele não para de lutar. Ok, irmãos? Então, pastor, como é que eu me defendo contra Satanás? Você se defende contra Satanás, primeiro, intercedendo a Cristo, tá? Ter uma atitude correta, ser vigilante contra ele, tomar uma atitude de resistência contra ele, tá? E se vestir da armadura espiritual que nós já falamos por aqui. Esse é um pouquinho do conhecimento do inimigo número 1 da igreja do Senhor, do seu inimigo que luta constantemente para poder te destruir. Tranquilo? Próximo áudio, amanhã vamos estar falando sobre os demônios, tá? Sobre o exército de Satanás. Amanhã vamos estar falando sobre isso, tá bom? Então Deus abençoe você, se prepare mais e mais, porque o diabo ele fica constantemente tentando destruir você, mas você é mais do que o vencedor, porque você vestiu a armadura celestial, a armadura de Deus, e Deus está contigo nesta batalha. Tu és um combatente do Senhor. Este é o nosso momento, refletindo com Deus. Até amanhã. Deus te abençoe.